Olá a todos, Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação minuciosa no nosso material de pesquisa. Olá! É um prazer estar aqui para mais um mergulho profundo. Hoje nós temos em mãos um compêndio fantástico de anotações e reflexões acadêmicas da professora de Direito Renata Miranda Lima. Ela é da Universidade Cruzeiro do Sul. Um material riquíssimo, por sinal, bem estruturado. Muito. E o foco dessa nossa análise detalhada hoje é mapear a evolução das chamadas doutrinas do direito penal. Ou seja, como a sociedade decide, ao longo do tempo, o que exatamente é um crime. Exato. E numa camada ainda mais profunda, tipo, por que a gente decide punir as pessoas? Não é só ficar lendo código ou memorizando lei abstrata. Não mesmo? O estudo das doutrinas penais é, no fundo, olhar de forma calma e analítica para como a civilização enxerga o comportamento humano. Como a gente mantém a ordem social, né? Isso. Cada uma dessas doutrinas funciona como um espelho da sua época. Quando se estuda a teoria do crime, estuda-se a própria evolução do pensamento ético e científico da humanidade. E eu garanto para quem nos ouve que, ao final dessa nossa análise, o noticiário criminal nunca mais vai ser visto da mesma forma. A forma como um juiz decide uma sentença hoje carrega séculos desses debates sobre o que é ser humano e quais são os limites do Estado. Bom, vamos começar pelo início. Um início bem frio e calculista, eu diria. O positivismo jurídico. Certo. Essa origem ganha força na Alemanha, impulsionada pelos estudos de Karl Binding. Isso foi lá pela década de 70 do século XIX, né? A obra dele sobre a teoria das normas. E o que chama atenção é a obsessão dessa doutrina com a cientificidade. O que é fascinante aqui é que o direito positivo daquela época queria ser tratado como uma ciência experimental pura. Tipo, física ou química. Exatamente. Para alcançar esse status de ciência exata, livre de achismos, eles fizeram uma verdadeira asepsia. Baniram a filosofia, a psicologia, a sociologia. Tudo que era humano ou valorativo foi cortado. O foco passou a ser apenas o texto da lei, operando num vácuo social. Tem um detalhe nas fontes que é até surpreendente. Eles viam a conduta humana delituosa apenas como um mero movimento corporal que produz uma modificação no mundo exterior. Causa e efeito puros. Se um músculo contraiu e um objeto quebrou, a conduta está configurada. A intenção perde espaço para a física. É quase como observar engrenagens batendo umas nas outras. Mas olha só, precisamos fazer uma ressalva importante que consta no material. Sim, para não haver confusão de termos. Não dá para confundir esse positivismo jurídico com a escola positivista, certo? De jeito nenhum. A escola positivista é aquela das fases antropológicas e sociológicas. Aquela que tentava achar o criminoso nato olhando para o tamanho do crânio. Isso. Já o positivismo jurídico do Binding é um formalismo normativista extremo, isolado de tudo isso. Ignora o criminoso como indivíduo. Certo, vamos destrinchar a evolução disso. Como o direito passou de movimentos corporais mecânicos para algo mais, bem, humano. Aí nós temos a virada ética, o neocantismo. Entram em cena figuras como Rudolf Stammler e Gustav Hadrusch. O neocantismo introduz uma mudança de foco gigantesca baseada no dever ser. Diferente da física natural, né? Sim. Diferente das ciências naturais que buscam as causas mecânicas, a ciência do direito passa a se preocupar com os fins. O direito vira uma ciência de fins humanos. E a grande sacada aqui são os dois pilares que sustentam essa arquitetura: a dignidade humana e a culpabilidade. O material destaca bem isso. Primeiro, a pessoa passa a ser vista como um fim em si mesma, um respeito enorme à autonomia moral. A pessoa tem razão e capacidade de escolha. E o segundo pilar dita que a pena só se justifica pela culpabilidade. Ou seja, a punição é baseada na livre escolha racional da pessoa. Pune-se porque o sujeito escolheu fazer o mal quando podia ter escolhido o bem. É a consagração do livre-arbítrio. Mas, se conectarmos isso ao panorama geral, tem falhas profundas nessa visão idealizada. Focar tanto na autonomia moral acaba criando um ponto cego imenso. A fonte lista exatamente isso. Ignoram-se completamente as condições sociais e psicológicas que limitam as escolhas reais de um indivíduo. Nem todo mundo tem o mesmo menu de opções na vida real, certo?
Com certeza, aplicar um padrão ideal de comportamento a realidades tão desiguais é perigoso. Além disso, a visão puramente retributiva da pena não ajuda na reintegração social. É o famoso pagar o mal com o mal. Olha muito para o pecado do passado e pouco para a paz no futuro. E quando o Estado julga muito a moral do cidadão, abre-se a porta para o autoritarismo. O que nos leva ao escudo do cidadão, a doutrina do garantismo penal. A teoria estruturada pelo Luiz Ferrajoli. Ele propõe um sistema garantista de legalidade estrita baseado em 10 axiomas fundamentais em latim. O sistema de Ferrajoli é meticuloso. São barreiras lógicas encadeadas para conter o poder do Estado. Para não sobrecarregar nossa audiência com muito latim agora, vamos fazer um bate-volta rápido e focar na essência dos principais axiomas. Ótima ideia. O primeiro é o nulla poena sine crimine. Traduzindo, só apenas se houver crime. O Estado não pode punir por achismo ou por preconceito. O segundo central é o nullum crimen sine lege. A reserva legal absoluta. Uma atitude só é crime se existir uma lei prévia, escrita de forma clara, dizendo que aquilo é crime. Cidadão tem que saber a regra antes de jogar. Outro importantíssimo, nullum judicium sine accusatione. Essa é a separação clara entre quem julga e quem acusa. O juiz precisa ser imparcial e distante. A acusação é que tem o dever de provar. E por último, para fechar o núcleo duro, nulla probatio sine defensione. O sagrado direito à defesa. Nenhuma prova vale nada se não passar pelo filtro e pelo questionamento da defesa. Mas qual é o impacto real disso tudo? Por que isso importa na prática? Importa porque cria um sistema cognitivo focado na prova concreta e na necessidade estrita. O poder de punir do Estado é violento por natureza. Então, esses axiomas servem como uma contenção, uma barreira contra abusos institucionais. Exatamente. O Estado tem que suar para provar a culpa, respeitando cada uma dessas etapas. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa jornada histórica. A mudança de paradigma trazida pela industrialização e tecnologia moderna. A sociedade acelerou. A aplicação estrita da causa e efeito ou da moral começaram a falhar diante de engarrafamentos, linhas de produção globais. E surge o funcionalismo moderado. A dogmática penal passa a ser orientada pela política criminal. O direito penal abandona aquele tecnicismo frio e passa a ter a missão de manter a sociedade funcionando. Gerenciamento puro de riscos para manter a paz social. O material traz um exemplo brilhante, a analogia perfeita da pedra jogada no rio. Essa ilustração quebra totalmente a lógica positivista. Imagina que alguém joga uma pedra num rio. Por uma cadeia bizarra de eventos físicos, essa pedra solta um tronco da margem, a corrente releva e quilômetros abaixo o tronco fura o casco de um barco. Causou um acidente sério? Tem causa física conectando a pedra ao barco furado? Fisicamente tem, mas tem responsabilidade criminal de quem jogou a pedra. Pelo bom senso, é claro que não. E é aí que entra Klaus Roxin e a Escola de Munique. O funcionalismo moderado introduz a imputação objetiva. A grande sacada do Roxin é a separação entre o risco permitido e o risco proibido. O progresso exige que a sociedade tolere certos riscos. Dirigir um carro, por exemplo, tem risco inerente de acidente, mas o benefício social é muito maior. É um risco permitido. Sim, desde que a pessoa dirija nas regras, na velocidade certa. Se acontecer uma fatalidade imprevisível, o direito penal recua. Mas dirigir completamente bêbado a 150 por hora na contramão da rodovia. Aí o indivíduo abandonou o risco permitido e criou um risco proibido. O crime passa a exigir essa criação de um perigo não permitido e que o resultado final seja a realização exata desse perigo. E para Roxin, diferente do neocantismo, a pena não busca vingança moral. Ela tem uma finalidade essencialmente preventiva. Protege os bens jurídicos essenciais, sempre respeitando os limites da lei e do garantismo. Só que o funcionalismo tem um extremo, o outro lado da moeda. A figura de Gunther Jacobs e a escola de Bonn. O funcionalismo radical. Nessa visão, é o sistema acima de tudo. Jacobs apoia sua teoria nos sistemas sociais do sociólogo Luhmann. O direito penal é visto como um sistema fechado e autopoético. Ele cria as próprias regras para sobreviver no mundo complexo. Para o Jacobs, o direito penal perde aquele compromisso de proteger bens jurídicos como a vida ou o patrimônio.
A função única é aplicar o comando da norma. Para mostrar que a lei ainda tem autoridade. A imputação aqui é normativa. O crime é visto como uma comunicação defeituosa. A pessoa que comete o crime manda uma mensagem dizendo que a regra não vale. E a pena é o sistema respondendo. É a contracomunicação. A lei ainda vale sim. O indivíduo não é julgado pelo sucesso ou fracasso físico da ação, mas pela responsabilidade em relação ao sistema. O castigo restaura a confiança na lei para a maioria. Mas o nosso material revela a consequência chocante dessa visão rígida e punitiva focada em quem descumpre o papel na sociedade. Nasce daí a controversa teoria do direito penal do inimigo. Porque se a função é só manter a confiança no sistema, como você trata quem rompe estruturalmente com as regras? O terrorista contumaz. Segundo essa teoria extrema, ele deixa de ter o status de cidadão e vira um inimigo. E o inimigo-Estado não ressocializa. O inimigo-Estado apenas neutraliza, retirando os direitos fundamentais. Essa é a crítica geral e mais pesada ao funcionalismo citada na fonte. Ao fundir a dogmática técnica com a política criminal, confunde-se perigosamente a missão. A missão de quem cria a lei com quem aplica a lei, o juiz. O ser humano corre o risco de virar apenas uma peça descartável para manter a engrenagem sistêmica girando. Então, o que tudo isso significa no frigir dos ovos? Nós vimos o direito passar de uma ciência de causa e efeito física lá no positivismo, Para um julgamento estritamente moral e focado na autonomia com o neocantismo. passando por aquele grande sistema de regras processuais e protetoras que é o garantismo. Até desaguar na necessidade moderna de gerenciar riscos e manter a máquina da sociedade funcionando com funcionalismo. É fundamental lembrar a quem nos ouve que cada debate acalorado sobre justiça no nosso dia a dia carrega o DNA profundo dessas ideias todas. Estudar essa evolução é o verdadeiro atalho para entender o funcionamento do mundo jurídico contemporâneo. E não ser enganado por soluções fáceis de noticiário. Isso tudo levanta uma questão final importantíssima. Uma provocação profunda sobre o nosso futuro baseada nessa ideia de riscos sociais mutáveis. Diga lá. Se o que separa um acidente trágico, mas perdoável, de um crime doloso é a definição jurídica do que é um risco permitido pela sociedade da época... Que muda o tempo todo? Exato. Será que as atitudes que consideramos normais e inerentes ao nosso estilo de vida moderno e acelerado de hoje não serão julgadas como riscos proibidos e crimes inaceitáveis pelas gerações futuras? Nossa, é uma excelente reflexão para deixar na mente da nossa audiência. O que hoje toleramos pelo nosso conforto pode ser o crime do futuro. O direito penal está sempre renegociando essas fronteiras. Sensacional! Encerramos a nossa análise por aqui com essa reflexão aberta. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou até o fim. Continuem questionando as regras do jogo e pensando sobre como a nossa sociedade pune. Preparem-se para a próxima sessão de conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima!